O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. 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 E teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus se compadece antes da condição espiritual da multidão que o seguia. Esse texto pode ser manipulado por filosofias e ideologias rasteiras, reducionistas, que enxergam aqui Nosso Senhor se condoendo pelas carências materiais, pelas privações sociais, se quisermos, pelas violações dos direitos das pessoas daquele tempo. Isso também não pode ser excluído, por favor. O contexto sociopolítico do tempo de Nosso Senhor em Israel era, como em quase todo o Império Romano, altamente desfavorável. Todavia, na Bíblia, para não reduzirmos um texto e torná-lo instrumento de filosofia e de ideologia, a melhor forma é outro texto. A primeira tentação de Nosso Senhor no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus foi esta: se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. A resposta de Nosso Senhor foi com a Escritura: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ademais, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, logo depois do milagre das bodas de Caná, e depois
de alguns acontecimentos, como o encontro de Jesus com a samaritana no capítulo 4, Jesus multiplica os pães e os peixes. Estamos no capítulo 6. Depois que ele sacia a multidão, alguns do meio do povo quiseram fazer Nosso Senhor rei. E Jesus se afastou deles por causa disso. O compadecido que se afasta. E mais, o compadecido que quer que os seus também se afastem. Às vezes, a melhor forma de demonstrar amor por alguém é afastar-se dela. No Evangelho de hoje, e estamos precisamente no capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus não os elogiou, Jesus não os aplaudiu. Aliás, outro texto, a frase dele: quando fizerdes tudo o que haveríeis de fazer, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos, fizestes o que deveríeis fazer. Fizemos o que deveríamos fazer. Ajudar aos outros, para os cristãos, não é ocasião de aplauso nem de elogio. A recompensa não é para esta terra. Quando deres esmola, que a tua mão direita não veja o que faz a esquerda, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Aqui nós temos um exemplo clássico, primeiro da alegria dos apóstolos, do êxito de sua missão. Trouxeram frutos do seu trabalho, e Jesus, num silêncio sepulcral, entre aspas, longe de elogiá-los, de aplaudi-los, de incentivá-los, diz: vinde sozinhos para um lugar deserto. Quem pode dizer qual é o episódio do diálogo de Jesus com uma mulher na sua casa? Em Lucas capítulo 10, de 38 a 42, Marta, Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Isso precisa também ser aplicado à obra do Senhor. E se quisermos ser mais específicos, ao anúncio do Evangelho, à catequese, à evangelização, ao trabalho de levar Cristo para o coração das pessoas. Os apóstolos não saíram para praticar filantropia. Os apóstolos saíram para o primeiro tirocínio, isto é, o primeiro estágio, que Jesus incumbiu para eles. Como que a dizer? Serão vocês a continuar a minha obra, depois que eu voltar para o Pai. Darei poderes a vocês, para curar os enfermos, para ungir os indigentes, para ressuscitar os mortos, para expulsar os demônios. Vão! Agora eles retornam. Não sabemos se eles queriam ouvir elogios de Jesus. É verdade que em outra ocasião, eles disseram: Senhor, os demônios a nós se submetem. E Jesus disse: não se alegrem por isso, mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no reino dos céus. Vitórias, conquistas, merecem sem dúvida alguma aplausos, mas eles não deveriam ser buscados enquanto tais no que toca ao prêmio. O prêmio não é para esta vida, mas para a outra. No livro dos Provérbios, capítulo 19, versículo 17, é dito: quem dá aos pobres, empresta a Deus.
Se existe uma pobreza que requer da parte da igreja um empenho ininterrupto, renovado, intermitente, contínuo, apaixonado, que não admite trégua a não ser para descansar, é levar Jesus para as pessoas. É proclamar que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, de 8 a 10, diz contundentemente: a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Portanto, diz o apóstolo das nações, se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça, e é confessando com palavras que se chega à salvação. Não há necessidade maior, não há prioridade mais candente dentro da igreja do que essa. As coisas materiais que vão passar, aquilo que o demônio propõe que Jesus transforme para saciar sua fome, sem esse necessário de que falou Jesus para a inquieta Marta, preocupada com a lida da casa, a igreja se transformaria numa ONG que em nada se diferenciaria de alguma instituição filantrópica. Não se trata, porém, de privilegiar uma coisa em detrimento da outra. Os milagres que Jesus operou durante sua vida pública têm esse escopo, têm essa finalidade. O milagre, ainda que seja pontual, e saciar a fome de 5.000 pessoas, e curar os enfermos, e ressuscitar os mortos, e expulsar os demônios, são coisas pontuais que não vão perdurar por toda a vida. Quem era possesso e foi libertado, não deixou de ser tentado, nem de envelhecer, nem de morrer. Quem desfrutou dos pães e dos peixes que Jesus multiplicou nos 2 episódios narrados pelos evangelhos sinópticos e pelo 4º evangelho, voltou a ter fome 4 horas depois. E Jesus não andou multiplicando pães e peixes 24 horas por dia, como se ele fosse o representante de um fome 0, ou fome 1, ou fome 2, ou chame lá do que for. Quando quiseram fazê-lo rei, não foi para isso que eu vim. O papel do milagre, a restituição de carências materiais que vão ser tiradas, tem como escopo: não olhem tanto para o que vocês receberam, olhem para quem concedeu. Isto é, aquele que tem o poder de realizar milagres, concedendo aquilo que vai ser tirado mais para frente, é aquele que não quer ser tirado da sua vida. O papel do milagre é remeter ao transcendente, é remeter ao autor do milagre. Se não for assim, esvazia-se o evangelho e nós transformamos a igreja num lugar de interesse das pessoas. Eu busco Jesus pelo que Ele me deu. Eu busco Jesus para agradecer as dádivas recebidas. Eu busco Jesus para pedir a Ele que me conceda coisas. Isso pode transformar o relacionamento com Cristo em puro oportunismo, em puro interesse. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Diz o livro do profeta Isaías, capítulo 55. Deus deve ser honrado pelo que Ele é, e não tanto, se bem que isso não exclui também a possibilidade de honrá-lo pelo que Ele fez por nós. Um dos salmos diz: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Eu te busco, eu te quero, eu te desejo, eu te glorifico, eu te adoro, porque tu és onipotente, glorioso, eterno, majestoso, o Deus das vitórias, o Senhor dos exércitos,
o Deus que merece toda honra e toda glória. É significativo no glória, e nesse sentido a igreja, ela é pedagógica na sua liturgia. Glória a Deus nas alturas. Nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Vejam, no glória não tem nada de agradecimento pelo que Deus fez por nós, muito menos de pedido, a não ser: tende piedade de nós, porque só vós sois os santos, só vós o Senhor. Pedido na igreja é na oração dos fiéis. Perceberam a perfeição da lógica da liturgia da Santa Mãe Igreja? Louvá-lo pelo que Ele é, depois pelo que Ele fez ou pode fazer por nós. Amados, vinde sozinhos para um lugar deserto. Esse balde de água fria, por assim dizer, que Jesus dá nos animados, nos impetuosos apóstolos que contaram tudo o que Jesus havia feito e ensinado, é extremamente importante para nós. Na 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, São Paulo diz de uma forma extremamente séria: quem está em pé, tome cuidado para não cair. Não poucas pessoas, e aqui eu olho para os padres, deixaram o ministério sagrado, queridos sacerdotes, depois de uma vida de doação de anos em favor das pessoas. Duvido que alguém tenha deixado o ministério sagrado por preguiça, por negligência, com o devido respeito a quem entrou em abatimento, a quem adoeceu, alguém que passou por dificuldades, por tentações, por provações. São sempre casos pontuais e excepcionais. Mas a crise sacerdotal acontece, caríssimos, precisamente nisso. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Não vou, porque o meu povo precisa de mim, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que me doar. Tudo verdade, e o diabo aplaudindo. Isso, trabalhe, não descanse não renove suas forças. Quando menos espera, também o trabalho de Deus é esgotante ao extremo, é extremamente cansativo, às vezes até perturbador. Nós, padres, sacerdotes, precisamos também de oração de cura e libertação. Não existe missa de cura e libertação. Em outubro do ano passado eu recordei isso, não se toca mais, não existe missa de cura e libertação. Existe missa que é cura e libertação, toda ela, do começo até o final. Nós, porém, depois de uma jornada no sacramento da confissão, vocês sabiam que o diabo se aproveita dessa situação para nos deixar perturbados, nervosos, às vezes até excitados? Não posso entrar, e vocês também não podem, queridos padres. Às vezes, depois de um domingo fatigante, 3, 4 missas, batizados, casamento, confissão, visita aos enfermos, exéquias, estamos um trapo. Dia de segunda-feira, não sei qual é o dia de folga de vocês, desapareçam, por favor, da frente deles. Desliguem o celular, apague o WhatsApp, não respondam. É para vocês descansarem. O dia de semana de vocês é sagrado. E se um de vocês me disser ali na coxia, há muito tempo não tiro o meu dia de folga, e os meus 30 dias aqui tenho direito pelo Código de Direito Canônico, eu só não vou dar um cascudo em vocês pelo respeito à dignidade humana e sacerdotal. Mas eu vou dizer: padre, pelo amor de Deus, suas férias, fique longe do seu rebanho. Prova bíblica: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Uma boa música clássica. Também, se quiser música nordestina, é ótima. Eu sou nordestino de Alagoas, recomendo, muito boa.
Quem gosta de tango, quem gosta de bolero, para ouvir, não para dançar. Atenção, se a saúde permite, uma boa bebida, tudo com cuidado, tudo. São Paulo diz a Timóteo: tome um pouco de vinho por causa das suas constantes, digamos assim, dos seus constantes revolvimentos intestinais. Timóteo tinha um problema de estômago. São Paulo recomenda que ele tome um pouco de vinho. Um dia para descansar. E se leigos estiverem do lado de vocês, que sejam contados a dedo, escolhidos com extremo rigor. A melhor forma de padre descansar é com padre, com devido respeito a leigo, a não ser que se trate de leigo santo, de leigo de conduta impoluta. Aí vale a pena que eles estejam perto de vocês, para desfrutar desse momento revigorador do sacerdócio de vocês, sozinhos para um lugar deserto. Onde está o Frei Gilson? Ninguém sabe, é o dia de folga dele. Deixa o padre em paz, rapaz. Deixa ele ficar à vontade, homem. Vocês também estão ouvindo os da Canção Nova. Qualquer padre do mundo, não abram mão desse descanso revigorador de vocês, sozinhos para um lugar deserto, para se fortalecer, para voltar cheio de gana para trabalhar pelo Senhor. Que maravilha! Como eu disse ainda há pouco, a melhor forma de demonstrar amor em certas ocasiões, quando começamos a nos sentir cansados, eu preciso colocar o pé no freio. Eu preciso começar a pensar também em mim, na minha saúde. Saco vazio não se sustenta em pé. E eu não me refiro apenas à questão psicológica, mas também espiritual. Tempo para estar só. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. O último selo foi aberto e houve silêncio no céu por meia hora. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. O céu é o descanso eterno, perene. Também ele comporta o silêncio. Ninguém para estar fazendo desabafo, ninguém para dizer: "Ô padre, deu uma bênção em mim, mas eu preciso". Respondam educadamente: eu também preciso. Eu estou cansado demais. Eu estou me consumindo por vocês. Tudo lógico, não com esse jeito alagoano, mas de forma muito educada, preparar as pessoas para que, ao longo do dia, não abram mão da cesta de vocês. A ciência, ela é mestra ao dizer que logo após uma refeição, o que é que acontece? A quantidade de sangue a grande parte dela sai do cérebro, da cabeça, e vai para o intestino, porque o organismo precisa quebrar, digamos assim, o processo de digestão da comida que foi ingerida. Ora, se o sangue circula pouco na cabeça, porque ele está todo empenhado no processo de digestão, você sente uma certa tontura, você sente um certo cansaço, você começa a bocejar. É Deus dizendo: sua sesta, 40 minutos, se 1 hora, não sei. Repousar um pouco durante o dia, repousar um pouco o dia da semana de folga. O Senhor fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Vinde descansar um pouco. O verbo é o mesmo utilizado no livro do Gênesis, quando o Senhor diz, pelo autor sagrado: e Deus descansou da sua obra e viu que tudo era muito bom. Reparem que o 7º dia é o dia do olhar retrospectivo de Deus sobre sua obra. No descanso, a gente revê tantas coisas, a gente condiciona, a gente reformula, a gente amadurece, a gente percebe no silêncio, quando estamos diante de Deus, somente Ele, naquela brisa que o profeta Elias experimentou, depois da tempestade, depois do fogo, depois da procela, onde Deus não apareceu, onde Deus não se revelou, ele saiu da gruta e experimentou o gozo da presença do Senhor.
Havia de fato tanta gente saindo e chegando que não tinham tempo nem para comer. Essa loucura, essa sobrecarga de trabalho, vocês todos na obra de Deus, isso deve causar primeiro uma satisfação, depois preocupação. Eu não sou insubstituível, o mundo passa sem mim, a igreja também, e essas almas de quem eu cuido também. Primeiro eu tenho que pensar na salvação das almas, das quais eu sou uma delas. Não se trata de contrapor, de excluir. Jesus está atravessando o mar da Galileia e quando foi visto, foi reconhecido. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. É quando Jesus, que ainda nem tinha descansado com os apóstolos, viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Eu sei da dor de vocês, quando ligando para um padre, pedindo a ele quase que pelo amor de Deus me escute, procurando no mural da paróquia o horário da confissão, e vocês não encontram ovelhas sem pastor. Eu não estou dizendo que a ausência do sacerdote é sempre injustificada, por favor. Em outra ocasião Jesus diz: pedi ao Senhor da messe que envie operários para a messe. A messe é grande, mas os operários são poucos. Sim, essa é uma questão objetiva, séria e grave dentro da igreja. Mas quanto possível, senhores padres, mesmo sabendo da sobrecarga de trabalho de vocês, supliquem ao Senhor, na recitação das vésperas, das laudes, enfim: Senhor, dá-me o dom da compaixão, para que aquela pessoa que me manda uma mensagem, eu não a rechace, eu não a ignore, porque por vezes pode se tratar de uma pessoa extremamente aflita, que já cometeu, está cometendo ou pretende cometer uma loucura. Jesus teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Mas quando Jesus chega para elas, eis o remédio, começou a ensinar-lhes muitas coisas. O ensino era a prioridade de Jesus. Ensinar. Jesus, nesta ocasião, Jesus não fez milagres para elas. Jesus ensinou para elas. O ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos padres, seja na homilia, seja no uso dos meios de comunicação social, 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, empenha-te em te apresentares diante de Deus como um homem digno de aprovação, operário de que não tem de que se envergonhar, íntegro, distribuidor da palavra da verdade. Íntegro, a palavra toda, não somente aquela parte da Bíblia que agrada às pessoas. Digam para elas, ensinem para elas, pontualmente, de acordo com o estado, a condição psicossomática e espiritual delas, não o que elas gostariam de ouvir, mas o que elas precisam escutar. Depois, um texto que é fundamental para nós nesses tempos muito difíceis, a respeito do ensino, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insiste, oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta, com toda paciência e empenho de instruir. Há uma certa mentalidade dentro da igreja que diz: você não pode melindrar as pessoas, você não pode deixá-las nervosas nem amedrontadas, você tem que trazer um lenitivo, como se a religião fosse, segundo Karl Marx, o ópio do povo, a alienação do povo. A homilia, o ensino do sacerdote, não é para isso. Insiste, oportuna, isto é, agora é oportuno, porque é o momento exato. Inoportunamente, esta não é a hora, porque fulano tinha que dizer aquilo. Se é a palavra de Deus, se é a verdade que salva,
se é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o apóstolo Paulo, anjos, pregaram, e também mártires, confessores, uma legião de santos e santas que viveram da palavra, anunciaram inoportunamente. O verbo é repreender, se for o caso. O verbo é ameaçar, se for o caso. Claro, com jeito, não com esse temperamento alagoano, senão até o diabo sai correndo de medo. Não com esse jeito, não, mas com aquela paciência, aquela mansidão de vocês. Esse é o nosso papel. O papel do ensino. Uma nação sem o ensino da verdade que liberta e salva, está fadada à destruição. 1 Timóteo 5:22 é o contraponto. Conserva-te puro. 1 Timóteo 4, versículo 13. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aqui está algo que ajuda tremendamente no vosso ministério, no exercício da palavra, na homilia bem feita, bem preparada, ungida, apaixonada. O que está por trás disso? Um padre que se ajoelha, um padre que pede as moções do Espírito Santo, um padre que estudou, o padre que preparou, ainda que com pouco tempo, foi à Escritura, consultou um padre da igreja, citou um santo, foi até o ensinamento da igreja para confirmar, consolidar o seu raciocínio. 1 Timóteo 4, versículo 12, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. E finalmente, atenção, aqui está uma palavra que hoje é tida como piegas, que hoje é quase como que amaldiçoada por certas pessoas, e não são poucas dentro da igreja. Eu vos peço, eu vos imploro, queridos padres, concelebrantes e todos os padres do mundo inteiro, 1 Timóteo 4, versículo 8, para que a multidão não deixe vocês em paz, isto é, procurem vocês avidamente, e não só as igrejas, onde vocês celebram a Eucaristia, fiquem lotadas, para que vocês tenham milhares e milhões de seguidores, no Twitter, no Instagram, seja lá onde for, e isso Jesus quer. Mateus 5,16, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Aqui está uma prioridade para nós sacerdotes, e eu vos-la apresento. 1 Timóteo 4:8, exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e a futura. O que é a piedade? É o dom da docilidade a Deus. Piedade vem de pio, e pio é santo. E a santidade se revela como a Santíssima Virgem, a piedosa por antonomasia. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Isto é, de minha parte, disponibilidade e o reconhecimento da soberania, da majestade, do triunfo, da máxima autoridade da palavra do Senhor na minha vida. Isso é piedade. Mas não esqueçam, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, isso é para todo mundo. Todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo, terão de sofrer a perseguição. Padres, vós que buscais a piedade, vós que não quereis a mediocridade, vós que não quereis a frivolidade no ministério, vós que não andais à procura de prestígio, de aplauso, de reconhecimento, e também de benesses, de cargos, de posições, de reconhecimentos, mas tão somente a glória de Deus. 2 Timóteo 3,12. Todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo, terão de sofrer a perseguição. A fofoca dentro da igreja, as comadres de Satanás, que se encarregam
de insinuar, de fuxicar, de levar e trazer, de dizer o que fulano pensa, o que fulano diz. Vá tomar banho nas praias de Maceió, infeliz. Me deixe em paz, desgraça, que eu tenho mais o que fazer, pelo amor de Deus, do que ficar escutando qual é o juízo, qual é o pensamento de fulano, de beltrano, de bispo, de padre, etc. Antes de tudo, sua consciência, se for reta diante de Deus, com o devido respeito e salvaguardando a obediência, a autoridade, quando ela existir, de forma óbvia, de forma respeitosa, de forma sincera, de forma aberta, de forma franca. Mas São Paulo diz uma frase que me toca muito. Dom Henrique, que saudade daquele cabra. Dom Henrique gostava de repetir essa frase. Alagoano também como eu, ele dizia: ô maninho, eu e tu temos esse jeito alagoano, oxente, aquela impetuosidade. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu não tive o privilégio de nascer aqui na terra de vocês. Não tive privilégio. Deus me colocou em Alagoas e me deu esse jeito expansivo, esse jeito bem nordestino de pregar. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Claro, eu tenho que reconhecer meus pecados, pedir a Deus que me purifique, mas não tire de mim aquilo que é próprio, a particularidade que Ele colocou na personalidade de cada um, e temperamento, e jeito de falar, e sotaque. Isso absolutamente, por favor, não deve ser perdido. Tirem da vida de vocês somente o pecado. Cresçam em santidade. O resto, o acidental, mesmo que não agrade às pessoas, lembrem-se da frase de São Paulo: pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Respeito a você que não gosta do meu jeito, etc. Eu vou crescer. Se a sua observação, se a sua crítica de fato tem fundamento, se é por inveja, se é por raiva, se é pelo desejo de me detratar, de me entristecer, também eu acolho, e para a glória de Deus, Senhor, ajuda-me a ser santo. Senhor, que queres que eu faça? Enfim, e por aí vai. Terá que sofrer muita perseguição. Se aquilo, todavia, pelo qual vocês estão sendo perseguidos, ou vierem a ser perseguidos, foi pelo que vocês pregaram de certo, preguem de novo, falem de novo, repitam de novo, se é o que agrada a Deus, se aquilo está fundado na Escritura, tem o respaldo da grande tradição da igreja. Pregue a tempo e fora de tempo a palavra do Senhor, a pregação daquilo que é a verdade. Ainda que eu fosse, ainda que eu tivesse, ainda que eu proclamasse, com toda a autoridade que as pessoas me dessem, algo diferente do Evangelho, o prólogo da carta aos Gálatas: quem pregar um Evangelho diferente daquele que foi pregado, seja anátema, ou seja, seja excomungado. E nesse tempo tão difícil, tão cheio de desafios, com tantas provações pelas quais a igreja passa, o capítulo 22 do Apocalipse de São João, versículo 11 diz: quem é puro e justo, pratique a pureza e a justiça, e o impuro, pratique a impureza, o injusto, pratique a injustiça. No fim dos tempos, os bons, vendo os maus, quererão ser melhores, e os maus, vendo os bons, quererão ser piores. Sempre haverá a possibilidade, porém, da transição de quem é bom, passando para o lado dos maus, e também a possibilidade de quem é mau, venha a se converter. A consciência de vocês se apresente diante do Senhor todos os dias. Se aquilo que vocês pensaram, disseram, fizeram ou deixaram de fazer foi um pecado, façam um exame de consciência. Se foi um pecado mortal, confissão individual. Se não foi, glorifiquem a Deus por vocês terem agido segundo o Evangelho, e terminem a noite dizendo: Senhor, sofri, fui perseguido por ter dito, por ter pregado, por ter ensinado
tua palavra, na fidelidade à minha igreja, não me desviei da verdade. Dá-me a graça de fazer de novo, de dizer de novo, é isso mesmo e pronto. Se for o caso, o martírio da ridicularização, o martírio da crítica impiedosa. Eu agora estou entrando no Instagram, já determinei lá em Brasília, não quero comentário. YouTube também não quero comentário, eu quero simplesmente divulgar. Se quiser gravar e divulgar, descer a lenha no bispo, ou me faça, pelo amor de Deus. Jesus Cristo disse para Judas no capítulo 13 de São João: o que você tem a fazer, faça depressa, porque o que eu tenho a fazer, eu estou fazendo depressa, porque sei que pouco tempo me resta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.